Sabe aquela sensação de frustração constante num relacionamento, seja no trabalho ou na vida pessoal, mas sem saber direito por quê? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no que é inegociável e entender como ter essa clareza pode de verdade transformar as nossas relações. Olha, essa frase aqui, ela pega bem no ponto do nosso desafio de todo dia. A vida é isso, né? Um monte de escolha, de equilíbrio entre o que a gente quer e o que a gente pode ter. Mas aí vem a pergunta: onde é que se traça essa linha? Como é que se diferencia o que é essencial, o que não dá para abrir mão, daquilo que é só um desejo, um seria legal ser? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto. Então vamos encarar o problema de frente. Aquela sensação de que tem alguma coisa errada, mas não dá para botar o dedo e dizer é isso aqui. Pois é, muitas, mas muitas vezes mesmo, a raiz de um monte de conflito e insatisfação é uma coisa até que simples, a falta de clareza sobre o que de fato importa para a gente. E quando essa clareza não existe, a gente acaba caindo numa armadilha muito comum. O foco vai todo para aquelas coisinhas pequenas, sabe? As reclamações viram sobre detalhes, uma birra aqui, outra ali, e isso torna a convivência super difícil. E acaba criando um ciclo de frustração que não acaba mais, para todo mundo. E tem o outro lado da moeda, que, olha, é ainda mais perigoso. Por não saber o que é essencial de verdade, um monte de gente acaba aceitando muito menos do que merece, do que precisa. E aí, passam-se anos, anos em parcerias, em relações que não saem do lugar. E o tempo, né? Esse tempo precioso, vai embora e não volta mais. Beleza, mas e aí? Como é que se sai desse ciclo vicioso? Para entender isso, vamos dar uma olhada num caso real que mostra um caminho bem claro e que funciona de verdade. Olha só, esses são o Elton Weller e o Renato Torres. Eles são sócios, mas a relação deles está longe, bem longe de ser um mar de rosas. Pelo contrário, eles discordam, se provocam, se desafiam o tempo todo. As ideias batem de frente. E mesmo assim, a sociedade deles é um baita sucesso. E aí fica a pergunta: por quê? O que faz esses dois funcionarem tão bem juntos? E aqui está o segredo. O pulo do gato. Eles não ficam presos nos detalhes, naquela lista infinita de coisas que gostariam. Não. O que importa de verdade é que cada um entrega para o outro aquilo que é inegociável. Por exemplo, sei lá, para o Renato o inegociável pode ser ter uma execução impecável e os prazos cumpridos custe o que custar. Já para o Elton, pode ser ter liberdade para inovar sem ninguém em cima fazendo microgerenciamento. Entende? Eles não precisam concordar em tudo, desde que esses pilares, o que é inegociável para cada um, sejam respeitados. Então, o princípio inegociável é basicamente isso. É a base, o alicerce de qualquer relação que se preze. Sem ele, a estrutura toda desmorona. Ou, na melhor das hipóteses, ela não cresce, fica estagnada. Mas, e o que acontece quando alguém ignora os próprios inegociáveis? Vamos ver agora as consequências reais de elevando as relações assim, sem um mapa, sem saber o que de fato importa. A primeira consequência, como a gente já viu, é virar uma pessoa chata, mesmo. A falta de clareza faz com que o foco vá todo para as pequenas falhas do outro. E aí, perde-se de vista o que aquela pessoa tem de mais valioso, o que ela entrega de bom. Isso acaba envenenando o potencial da relação. E essa talvez seja a consequência mais dolorosa de todas. Mandar embora parceiros incríveis. Pensa bem, quantas grandes parcerias, amizades ou até amores são descartados por causa de um detalhezinho, mesmo que a pessoa entregue o que é fundamental? A gente acaba perdendo a chance de construir algo muito valioso por puro apego a coisas triviais. E a terceira consequência, ficar mantendo as coisas em banho-maria. O custo de não fazer nada pode ser altíssimo. Imagina só, passar 5, 10 anos numa relação em que um dos maiores sonhos da vida, tipo ter filhos, não é compartilhado. Uma hora a frustração vem, é inevitável. E o tempo que passou, esse não volta. Ok, chega de teoria. Vamos para a prática. Como é que dá para começar a definir os próprios inegociáveis, tipo, hoje mesmo? Vamos começar pelo profissional. O que é inegociável num sócio? É alguém que tem os mesmos valores éticos? É alguém que seja um baita executor, que faz acontecer? Ou é alguém que tem uma visão de futuro alinhada? É preciso parar e pensar no que é realmente fundamental para o negócio ir para frente. E na vida pessoal? Num casamento, num namoro? O que é inegociável? Companheirismo, lealdade, senso de humor? Ou quem sabe, objetivos de vida em comum? Tipo, a decisão de morar em outro país, o estilo de vida que se quer levar, ou a vontade de construir uma família.
Esse exemplo aqui é muito forte, porque mostra o poder de um inegociável bem definido. Ponto. Não tem meio termo, não tem talvez. É uma questão de sim ou não. E essa clareza, nossa, simplifica tudo. Evita anos de incerteza, de sofrimento. E aqui está o grande risco: cobrar do outro aquilo que nem a gente mesmo tem clareza. Pensa bem. Se a própria pessoa não sabe o que é inegociável para ela, como é que ela pode esperar que o outro adivinhe? Não tem como, né? É a receita certa para o desastre. Bom, a gente está chegando no final, mas o desafio não termina aqui não. Definir os próprios inegociáveis não é uma tarefa que se faz uma vez na vida e pronto, acabou. É um exercício, um processo contínuo de autoconhecimento. E por que vale a pena ter todo esse trabalho? Porque ter essa clareza é o que permite que a gente construa a vida que a gente realmente quer, sabe? Do lado das pessoas certas. Ajuda a gente a encontrar parceiros que entregam o que é determinante. Evita que a gente perca tempo em relações que não vão para frente. No fim, é sobre investir nosso tempo e nossa energia no que importa de verdade para nossa felicidade e para o nosso crescimento. E um último ponto que é fundamental: os inegociáveis podem mudar. A gente muda, a vida muda. Aquilo que era vital aos 20 anos pode não fazer mais sentido nenhum aos 30 ou 40. Por isso que essa autoavaliação tem que ser constante, tem que estar sempre acontecendo. E para terminar, fica a pergunta que pode de verdade mudar o rumo das coisas. O que é inegociável para cada um nesse exato momento da vida? A resposta, no fundo, já está aí dentro. A grande questão é ter a coragem de ouvir essa resposta e, claro, agir de acordo com ela.